Ó, não querendo dar medo em vocês não, mas essa prova eu acho que ela foi a prova mais difícil. Ela é a prova mais difícil de todo o ensino médio em filosofia. Normalmente a média dessa nota é 5, 6. A média é isso aí, o pessoal tira entre 5 e 6. Não, não é querendo botar medo, gente. Só, só pra aquecer o coração de vocês, entendeu? Pra vocês verem, não. A gente vai tirar o 10. Vocês vão tirar o 10 da sala, entendeu? E ainda vão marcar a gente no Instagram, onde quer que for, que vocês vão ganhar essa. Eu não acho que as questões vão ser iguais, mas só que tipo, as questões sempre tipo são muito parecidas. É um assunto, não é um assunto difícil, mas só que as questões são muito contextualizadas. Deixa eu já compartilhar aqui pra vocês. Calma aí, só um minuto, tá? Ué, não tô conseguindo. Calma aí, gente. Vou entrar e vou sair aqui de novo. Vou sair e entrar. Acho que agora vai. Não, não tá pegando. Oxi. Tudo bem, não tem problema não. Eu vou pegar isso aqui, jogar. Olha, deixa eu apresentar pra vocês. Pronto, agora sim. Vocês estão conseguindo ver? Tudo certinho? Vai, eu acho que uma hora. Eu acho que uma hora. Porque, tipo, como eu não vou, tipo, rever o assunto todo com vocês, eu só vou fazer a prova, sabe? Então, uma hora e meia eu acho que de. É o que? É 8h30 agora. Eu acho que de 9h30 a gente tá terminando. 9h30, 9 horas. 9h20 a gente tá terminando. Beleza? Não dá pra fazer essa hora e meia hora, infelizmente. Mas, bora lá. Ó, esse é o estilo das questões. As questões elas são bastante. Aqui tá o meu oitozinho. O único 8 da sala. De resto só foi ladeira abaixo. E Cássio, como tu tirou esse 8? Vou ser bem sincero com vocês. Um dia antes dessa prova, minha gente, eu fiz muita questão, muita questão mesmo. Acho que fiz mais de 30 questões para essa prova. Algumas questões eu ainda tive a sorte de pegar na prova. É... Mas só que, tipo, quando eu tava fazendo as questões, eu percebi que, tipo, as questões de filosofia moderna, elas são muito contextualizadas. Então não tem pra onde fugir. Tipo, realmente vai ter algumas questões que, mesmo você lendo o texto, você tem que saber do assunto. E vai ter algumas não, vai ter que algumas que, tipo, você vai saber do assunto, mas você vai ter que ler o texto pra responder elas. Não, mas é como eu disse, relaxa. O que aconteceu? Quando ela entregou a prova, o pessoal, pronto, lascou, chama a Luanda. Foi todo mundo, todo mundo pediu o professor que tava lá aplicando chamar a Luanda. E, tipo, mas ela ninguém sabia de nada, sabe? Tipo, o texto, sabe? Tipo, não é que o assunto é difícil, mas só que a questão ela traz de uma forma complicada. Mas só que a gente vai desmanchar toda essa complicação agora e vou mostrar pra vocês que, tipo, é muito fácil. É muito fácil. Quer dizer, muito também é muito, 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 né? Mas dá pra fazer, tá? Dá pra fazer. Bora começar aqui com a primeira. A gente tá vendo racionalismo e a gente vai tá vendo também empirismo, tá? Empirismo. Vocês querem que eu fale um pouquinho da semelhança deles dois agora ou deixe pro final? E foco nas questões. Vocês querem que eu dê uma... falar alguma semelhançazinha, alguma característica deles? Ou vocês querem que eu já vá direto pra questão? E aí? O que vocês preferem? Pra gente... Agora? Tá. Ó, bora lá. Algumas características tanto do empirismo e tanto do racionalismo. O racionalismo, a principal figura vai ser o René Descartes. E a principal figura do empirismo vai ser, no caso, Francis Bacon.
a gente também tanto vai ter o Locke e a gente também vai ter o Hume, tá? Mas só que a principal é Francis Bacon. Vocês vão ver que na prova de vocês só vai ter bacon, 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 bacon. Vocês vão ver, é bastante bacon. Só faltou o pão, brincadeira. Enfim, voltando. E aí, qual vai ser as principais características entre René Descartes e Francis Bacon? Bem, enquanto René Descartes ele vai seguir um método dedutivo, Francis Bacon vai seguir um método indutivo. O que é isso, Cássio? O método dedutivo, pessoal, ele é baseado na razão. O método dedutivo é baseado na razão. Ele vai te deduzir a algo pela razão, pelo que ele é. E o método indutivo, ele vai te guiar pelas experiências, tá? Ele vai te guiar pela experiência, ok? Ele vai considerar os sentidos, vai considerar a experiência, beleza? Enquanto René Descartes, eu já falei para vocês, ele é racionalista, ou seja, ele é dedutivo. Francis Bacon, ele era imperialista, ou seja, ele era indutivo, ele focava justamente nessa experimentação. E é basicamente isso. E qual era a semelhança deles? Eles foram da mesma época. Eles eram apoiadores da razão. Porque, gente, qual é o contexto da filosofia moderna? A gente saiu da filosofia moderna e agora a principal tese que eles estão batendo é o quê? A gente tem que separar a teologia, tem que separar o religioso, a fé, da razão. Então, fé vai para um lado e razão vai para outra, certo? Então, tanto o racionalismo e o empirismo, eles vão defender a razão e a razão separada da fé, ok? A razão separada da fé. Além disso, eles também vão focar em uma análise de dados, certo? Ou seja, eles vão começar a montar métodos. Esses métodos, eles são justamente que vão fazer uma análise maior sobre isso, certo? Para ter uma certa classificação e uma comparação de uma verdade que está ali, sabe? Tipo, eles não vão pegar uma verdade e vão dizer, ah, não, realmente é isso aí. Não. Eles vão montar o método. Enquanto no racionalismo a gente tem o método cartesiano, a gente tem no empirismo, a gente tem, no caso, o método científico moderno, ok? No caso, o método cartesiano, ele só vai levar em consideração a razão, aquilo que o fato é, aquilo que ele realmente é, ou seja, ele vai ser dedutivo. O método científico moderno, ele vai ser justamente indutivo, porque ele é do empirismo. Ou seja, se ele é do empirismo, ele é indutivo, então ele vai justamente abraçar essas experiências. Tá, todo esse lado experimental. Então a razão é importante, mas só que o experimento dessa razão também tem que ser levado em consideração, ok? E como esse empirismo ele vai funcionar? Ele vai principalmente funcionar por uma indução, ou seja, vai ter uma análise geral, certo? E vai ter uma classificação. Nessa classificação é uma análise de causa e efeito. Causa e efeito. Causa e efeito. Mas só que a gente também vai ter a comparação. A comparação. Isso no empirismo. A comparação. E na comparação a gente vai ter justamente o ato interpretativo. Tá? Que no caso é a nossa hipótese. Ok? Hipótese. Beleza? Então é isso. Lembrar do método. Observação, teoria, hipótese. Isso tudo está surgindo aqui agora. E principalmente o experimento, a experimentação com Francis Bacon, que é justamente aí do empirismo. Beleza? Então lembrando, enquanto o empirismo ele tem um método indutivo, o método cartesiano, ou seja, o método do racionalismo, ele é um método dedutivo, ele é um método lógico. Beleza? Ele é um método lógico. Ok? Ok. Vamos para questões. Aí nas questões a gente vai falando mais um pouquinho dessas diferenças aí entre eles. Estão todas aí? Estão todas comigo? Tem alguma duvidazinha que não deu para entender? Pronto. Não? Então bora prosseguir. Ó. Primeiro quesito.
Começa assim. Gente, outra coisa. Vamos saber responder uma questão, principalmente nessa prova que vai ter muito texto. Primeiro a gente vai vir, a primeira coisa que vocês vão ver é no comando. O que o comando ele quer? O que o comando ele quer? Então ele está falando de quem? O trecho acima descreve o que? Francis Bacon. Francis Bacon. Então Francis Bacon, já lembro que Francis Bacon é um empirista, que o Francis Bacon ele é indutivo, que o Francis Bacon ele vai focar justamente a razão experimental. E aí agora a gente vai pro texto, porque ele vai focar aqui nos ídolos de Francis Bacon. Francis Bacon, como eu disse para você, ele é o principal e ele desenvolveu uma teoria chamada de teoria dos ídolos, que ele vai basicamente meio que sinalizar 4 ídolos. Ó, e aí ele dá uma descrição de um desses 4 ídolos e pede pra gente falar qual é desses ídolos. Então ele diz assim, ó, uma doutrina filosófica é capaz de se impor. Ou seja, ele está dizendo que uma corrente filosófica, como por exemplo o modernismo, é capaz de se impor, ganhando força de crença e peso de verdadeiro preconceito sobre as mentes. Ou seja, ele tem poder sobre a mente, poder sobre o racional. Aí ele bota uma além. Caso não seja questionada e posta em movimento, tornando-se assim uma espécie de fábula que faz obstáculo às capacidades intelectuais e à instalação de uma mentalidade científica. Então, basicamente, ele diz assim, ó, é capaz de se impor, ganhando força de crença e peso de verdadeiro preconceito sobre as mentes, caso não seja questionada e posta em movimento. Ou seja, basicamente ele está dizendo que essa doutrina, que essa corrente, ela vai se tornar uma fábula, ou seja, ela vai se tornar uma façanha e que vai ter obstáculos, certo? Obstáculos em torno da capacidade intelectuais, em torno o quê? Da razão. Ou seja, ele está dizendo que, olha, tem uma doutrina filosófica que ela não consegue evoluir, ela não consegue, ela não consegue desenvolver as capacidades intelectuais. E aí a gente vai voltar para a teoria dos ídolos. Qual entre os ídolos vai falar sobre uma doutrina, sobre um pensamento, sobre uma filosofia que não consegue evoluir? E por não conseguir se evoluir, ela continua presa naquilo que antes era pensado. E aí, vocês lembram? Como tá aqui, é a do teatro. Mas você lembra porque é a do teatro? Então bora revisar, ó. São 4 doutrinas. Bora comigo, 4 doutrinas. Coloca aí no dedinho. Primeira doutrina, são 4 teorias, desculpa. São 4 teorias, são 4 ídolos. Botem nos dedinhos. O primeiro ídolo é o ídolo da tribo. E o que vai falar o ídolo da tribo? O ídolo da tribo ele vai falar basicamente de uma filosofia, de uma corrente filosófica que tem preconceitos provenientes da coletividade. Então, vai falar sobre o coletivo. Então, se vocês verem lá na prova um textinho sobre coletivo, uma corrente filosófica focando no preconceito do coletivo, isso é ídolos da tribo. É só lembrar, tribo lembra o quê? Tribo lembra tribo, me lembra uma comunidade indígena onde tem o quê? Onde tem um coletivo. Então, se tem um coletivo, é tribo, ok? Ele também vai falar sobre o ídolo da caverna. O ídolo da caverna, minha gente, é basicamente uma corrente filosófica que tem um preconceito gerado individualmente. Ou seja, é algo focado mais no indivíduo, sabe? É algo focado mais isoladamente. Lembra, a caverna ela é exclusa. Caverna, ela é como se, tipo, ela se fecha para os arredores, sabe? A caverna, ela lembra da teoria da caverna de Platão, sabe? Tipo, quem tá lá dentro é meio que, tipo, tá preso dos arredores. Então tá o quê? Tá sozinho, sabe? Tá como se fosse realmente individualmente, tá longe da coletividade, ok? Então, até agora, ídolo das tribos e ídolos da caverna. A gente também vai ter os ídolos do mercado. Os ídolos do mercado é basicamente o resultado das relações comerciais, certo? É o resultado ali das relações comerciais, que vai justamente ser
um vigor nas comunicações. Então, tudo que for relacionado a comércio, a mercado, né? Tudo que for relacionado a isso, aí vocês já se ligam que está falando aos ídolos do mercado. E tem o último, que ele é bastante importante, é o ídolo do teatro, minha gente. O ídolo do teatro, ele vai ser basicamente uma crítica aos contemporâneos, ou seja, às correntes filosóficas que têm dificuldade de abandonar os sistemas filosóficos anteriores. E é justamente o que ele fala aqui. Cássio, eu não entendi nada. Ele fala nada sobre sistemas filosóficos anteriores. Mas só que olha aqui, ele diz que especificamente, essa doutrina filosófica é uma espécie de fábula que faz obstáculo às capacidades intelectuais. Então, se faz obstáculo às capacidades intelectuais, a gente não tem uma evolução, pessoal. A gente não tem justamente algo evoluindo, algo se tornando novo. Ou seja, então a gente está preso àquilo que era antes. Ou seja, justamente esse tipo de ideia, esse tipo de doutrina filosófica que ela é encaixada nos ídolos do teatro. Porque ela tem uma dificuldade de abandonar os sistemas filosóficos anteriores. Ela tem dificuldade de evoluir para uma filosofia mais avançada, uma filosofia mais uma filosofia mais intelectual, sabe? Então é basicamente isso. Primeira questão, ok. Então esse é o certo. Quando eu lembro que, tipo, quando ela deu a prova, acho que uns 15 minutos de prova, tipo, todo mundo se olhava na sala, num desespero danado. E, tipo, quando eu vi todo mundo se olhando num desespero só, aí eu respirei e eu disse, bora pro texto. Porque as respostas estão no texto, pessoal. As respostas estão no texto. Não vai fugir disso, não vai fugir disso. Ó, tudo ok com essa primeira? Tudo ok com essa primeira? Entenderam porque é do teatro? Ídolo do teatro? Sim, sim. Então é do teatro justamente porque essa filosofia ela vai ter uma dificuldade de evoluir. Mas, como eu disse, rapaz, vocês vão estar mais tranquilos porque vocês estão revisando, vocês estão vendo, tá ligado? Vai dar certo, vai dar certo. Oi, 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 oi. Pode perguntar, pode perguntar. Perguntem mesmo aqui. Esse é o momento de vocês perguntarem, viu? Dá uma saída. Beleza, tá? A aula tá sendo gravada. Aí qualquer coisa, se vocês precisarem rever daqui pra amanhã, aí a gente vai disponibilizar lá no grupo. Certinho? Ok. Bora pra próxima. Agora que a brincadeira começa. Ó, olha esse segundo quesito aqui. Olha o texto. Texto grande, mas só que o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai olhar o comando. Ó, o comando diz assim: a passagem acima expõe a relação entre o pensamento filosófico moderno, representado por Francis Bacon. Gente, se é Francis Bacon, tu achasse a prova de história pior que não? Não. Mas eu vou tentar, tá? Eu vou tentar. Se eu achar daqui para hoje à noite, eu mando. Mas pelo que eu vi aqui, eu não achei não. Mas eu acho que. Ó, Francis Bacon. Gente, se o comando da questão tá Francis Bacon, então a questão é em torno do quê? É em torno justamente da filosofia empírica, do modernismo empírico, de toda a relação com os experimentos. É tudo de volta disso. Beleza? Beleza. E ele diz assim: e o pensamento filosófico clássico, ou seja, ele quer o quê? Ele quer a comparação. Ele está dizendo: olha, pessoal, o texto acima, ele está fazendo a comparação entre a filosofia moderna, representada por Francis Bacon, e o pensamento filosófico de antigamente, o filosófico clássico. Entendeu? Então, tipo, ele quer alguma comparação, alguma diferença. Então, ele quer que você faça uma relação sobre esses dois. Tanto a filosofia moderna, tanto a filosofia clássica. Ele quer uma relação. Sobre essa relação é correto afirmar que, e aí a gente volta pro texto. Bora voltar pro texto. Ó, toda obra de Francis Bacon se destina a substituir uma cultura do tipo retórico-literário por uma do tipo técnico-científico. Ou seja, ele está dizendo que Francis Bacon veio para inovar, ele veio para substituir.
tudo aquilo que é antigo para algo que é mais técnico, algo que é científico, sabe? Algo que é mais da ciência, algo que é mais intelectual. E tá, tipo, tirando aquela ideia da conversa. Por quê? Porque, gente, Sócrates, ele tinha um método, mas só que era um método que era um método na dialética, era algo mais retórico, mais na conversa. Freixo Bacon não, Freixo Bacon é o que, rapaz? Eu vou provar, vou experimentar, vou criar uma hipótese, vou envolver uma ciência, então torna técnico científico. Bacon está perfeitamente consciente de que a realização deste programa de reforma comporta uma ruptura com a tradição. Olha o que está falando. Está falando que Bacon ele faz uma ruptura com a tradição. Que tradição é essa? Da filosofia antiga, que é a filosofia retórica literária. De qual tal ruptura diz respeito não só ao modo de pensar, mas também ao modo de viver dos homens, ou seja, muda o jeito da humanidade, tanto no pensamento, tanto no modo de viver. O tipo de discurso filosófico elaborado no mundo clássico pressupõe, segundo Bacon, a superioridade da contemplação sobre as obras, da resignação diante da natureza sobre a conquista da natureza, da reflexão acerca da interioridade sobre a pesquisa voltada para os fatos e as coisas. Então, olha o que está dizendo. Está dizendo que o discurso filosófico no mundo clássico de antes, ele vai pressupor a superioridade da contemplação sobre as obras. Então, aquilo que é superior à contemplação, sabe? Vai além da contemplação das obras, ok? Com isso aqui que eu falei para vocês sobre essa ruptura de pensamento, sobre essa ruptura do modo de ser, ele está pedindo para que a gente relacione agora. Tá, a gente viu tanto de Francis Bacon, falando do empirismo, tanto da filosofia clássica. Agora a gente vai para as questões. Sobre essa relação que faz no texto, é correto afirmar que, letra A, não houve nenhuma mudança substantiva entre a forma como os modernos pensavam o mundo e a forma como os antigos. Minha gente, só daqui eu já posso parar de ler. Porque no texto, claramente a gente percebe que teve uma ruptura. Só no texto a gente percebe que tem uma ruptura. Então a gente já elimina. Letra B. A filosofia dos modernos buscava compreender a forma do pensamento e a partir de um raciocínio dedutivo, ao contrário dos antigos que baseavam seu pensamento de forma indutiva e experimental de abordagem relativa. Gente, olha o que essa letra B ela está falando. Ela está falando que a filosofia moderna busca compreender de forma dedutiva e diz que a filosofia antiga baseava no pensamento de forma indutiva e experimental. Agora eu pergunto para vocês, gente, qual é a filosofia que vai se basear no pensamento de forma indutiva e de forma experimental? Que filosofia é essa? É antiga, é? É a filosofia clássica que vai pensar desse jeito? E aí, vocês no chat, meninas? Júlia, Sabrina, são vocês dois que estão aqui, né? Não. Qual filosofia vai ser essa? A filosofia que vai visar é a moderna. A moderna, beleza. E a moderna especificamente de quem? Experimento, experimental. Que filosofia moderna é essa? De Bacon, exatamente. Ou seja, não é a filosofia, filosofia indutiva, que é justamente a filosofia moderna empírica de Bacon, minha gente. Então, olha o absurdo dessa letra B. Ela está falando que a filosofia moderna, ela é dedutiva e está falando que a de antigamente era a filosofia experimental, era a filosofia empírica, sendo que está totalmente falso. A filosofia de hoje, a filosofia moderna, gente, tanto vai ter a racional, tanto vai ter a empírica. A empírica não era de antigamente, beleza? Ok? Deu para entender o erro dessa letra B? Deu para entender o erro dessa letra B? Tanto Júlia.
olha, só tá vocês dois aqui, então esse é o momento de vocês se sentirem mais livre possível. Pode perguntar, abrir o áudio. Essa aqui é uma aula particular só de vocês duas, então se sentem bem à vontade mesmo para perguntar. Ok? Então, bora avançar. Aí, olha o que diz a letra C. A mudança da maneira com que os filósofos da modernidade passaram a pensar a realidade foi radical. E por que a gente pode afirmar que é radical? Porque ele diz aqui, ó, minha gente, que é uma ruptura. Se é uma ruptura, é radical. Em relação ao que? Aos antigos, que é justamente o que ele fala no texto. Representando a ruptura com um tipo de saber retórico e a adoção de um pensamento focado na pesquisa sobre os fatos e as coisas, que é justamente o método científico moderno, que é o método empírico, é o método da pesquisa, é o método do experimento, é o método que vai focar justamente em buscar uma pesquisa, uma hipótese, uma teoria para fatos e as coisas, sabe? Então ele está dizendo, a letra C está dizendo que a filosofia moderna ela vai fazer uma ruptura radical com os antigos. Porque os antigos, antes, eles eram um tipo de saber retórico, e agora o pensamento é focado na pesquisa sobre os fatos e as coisas com a filosofia moderna. E é justamente isso que o texto diz pra gente. Então, essa daqui é a nossa alternativa correta. Ok? Bora entender porque a letra D não tá certa. Ó, embora ancorada em raciocínio lógico e em um método mais preciso de análise, a filosofia dos modernos mostrava-se inferior ao pensamento antigo. Minha gente, já posso tirar essa alternativa, né? Em nenhum momento o texto vai mostrar essa inferioridade. Na verdade, ele vai mostrar diferente. Ele vai mostrar que a filosofia moderna, que a filosofia técnico-científica, ela é mais evoluída do que a filosofia antiga, né? Então a gente tira essa letra B. E letra E também é errada. Nenhuma das alternativas anteriores é sim a nossa letra C. Ok, deu pra entender. Tá vendo? Não é difícil, cara. É só você saber o que é empirismo, só você saber o que é racionalismo, só você saber quem é Francis Bacon e saber quem é René Descartes e pronto. Você tendo isso aí em mente, fazendo sua provinha, é só ler direitinho, minha gente. Esse bicho papão é a gente que coloca na nossa cabeça, pô. É só você, tá vendo, pega o texto, pô, e vai marcando. Se você puder fazer a prova, até com marca-texto é melhor ainda. Vai marcando as informações principais. No comando ele já tá dizendo, ele vai te dar um comando, ele vai te dar um direcionamento, sabe? Então, no comando tá ali o nome René Descartes, tá o nome Francis Bacon. Então já marca, porque aí você já sabe o direcionamento. Então, se é Francis Bacon, vai falar sobre empirismo. Se é René Descartes, vai falar sobre o racionalismo. Se é Francis Bacon, vai falar sobre o indutivo. Se é René Descartes, vai falar sobre o dedutivo. Já marca, entende? Já vai marcando. E no texto também a mesma coisa. Quando no texto você ver que tem uma informação importante para a construção do texto, marca também. Não tenham preguiça de ler o texto, porque o que vai salvar vocês nessa prova é o texto. Beleza? Tá vendo? Aqui é mais uma questão de interpretação do que de filosofia. Entende? Então, tira esse bicho papão da cabeça, vai dar certo. Alguma dúvida nessa segunda? Posso ir para a terceira? Pode sim. Vamos embora. Ó, de acordo com Francis Bacon, de novo, olha para aí. 3 questões seguidas só falando de Francis Bacon. De acordo com Francis Bacon, nem sempre a indução será possível. O que é indução, pessoal? Indução é justamente essa análise feita no método científico moderno, que é no método empírico. A indução é justamente, lembra que o método empírico ele é o quê? Ele é indutivo. Ele é relacionado ao experimento. Então, mas só que ele está falando que nem sempre essa indução será possível. Beleza. Havendo possibilidade, alguns critérios precisam ser seguidos. Beleza. Até aí ok. Assinale a alternativa que representa o critério, que representa a relação de causa e efeito entre os fatos. Então, gente, essa daí eu errei. Por quê?
Porque eu coloquei, se vocês perceberem, eu até coloquei de lápis. Eu até coloquei de caneta aqui depois. Eu até coloquei depois. Porque a relação de causa e efeito, a gente pensa, causa e efeito, então vai ter uma comparação, né? Entre o que foi causado e o efeito que ele fez. Sendo que não, minha gente. A relação de causa e efeito, de acordo com a indução no empirismo definido por Francis Bacon, vai ser uma relação de classificação. A causa e efeito é uma relação de classificação. Já a comparação, minha gente, já a comparação, a resposta seria certa. Essa aqui é a nossa resposta, tá? A classificação. A resposta seria a comparação, minha gente, se aqui tivesse, de vez de causa e efeito, tivesse ato interpretativo. 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 Ou também conhecido como a hipótese. Hipótese. A filosofia moderna só está ligada a esses dois filósofos. Não, não está ligada a esses dois filósofos. Lembra que filosofia moderna ela vai se dividir em duas. Ela vai se dividir no racionalismo e vai se dividir no empirismo. O racionalismo a gente vai ter, o principal do racionalismo é René Descartes. Tanto que a gente nem vai estudar outro no racionalismo. Sendo que no empirismo não. No empirismo a gente teve três nomes principais, que é o Bacon, Francis Bacon, Locke é só lembrar da máfia, gente, Locke, é realmente Locke. E o Hume, Bacon, empirismo. É o Bacon, o Locke e o Hume. Foram esses três aqui. Enquanto racionalismo só foi o René Descartes. Ok? Mas só que, como a gente tá pela prova, aí eu tô focando no que eu acho que vai cair mais, que é justamente o Bacon. O Bacon. Quando a gente estuda, a gente foca mais no Bacon. Ok? E é como eu disse, depois vocês dêem uma lidinha aí no Locke, no Hume, mas pela prova é isso aí. Ó, entenderam? Então, como aqui é relação de causa e efeito, então causa e efeito vai classificar e não comparar. Agora, se fosse ato interpretativo ou a relação de hipótese, aí sim seria a comparação. Mas como ele aqui está pedindo relação de causa e efeito, é classificação. Beleza? Cuidado para não confundir, pelo amor de Deus. A letra A fala recolhimento, nada a ver. A letra D fala maiêutica, nada a ver também. Maiêutica a gente vai falar de Sócrates, nada a ver. E dialética também tem nada a ver. Nada a ver. Deu para entender porque a letra B é a correta, não a letra C. Deu? Pronto. Vamos para a próxima, sem perca de tempo. Ó, essa daqui é de verdadeiro e falso. Mesma coisa. Não tenham preguiça de ler nessa prova. Leiam tudo que vocês conseguirem ler. Ó, sobre essa posição assumida por Bacon de novo, é correto afirmar que Bacon avalia as proposições a seguir. Então, ele quer Bacon. Se quer Bacon, ele quer método indutivo, método empírico, ele vai querer experimento. Beleza, mas bora ler o texto só pra ler. Ó. Não tenham preguiça de ler nessa prova. Sério, vai ajudar demais. No seu livro Novum Organum, o filósofo Francis Bacon tenta se distanciar do modo grego de fazer ciência. E o que se denota, por exemplo, na seguinte passagem. Os gregos com feito possuem o que é próprio das crianças. Estão sempre prontos para tagarelar,
mas são incapazes de gerar, pois a sua sabedoria é farta em palavras, mas estéril em obras. Olha o que ele está falando, pessoal. Ele está dizendo que os gregos, eles vai ter uma filosofia muito falante, que é justamente isso. A gente vai ver com Sócrates, a dialética é algo muito focado no retórico, é muito blá blá blá, é muita fofoca, é um dialético, realmente é um tagarelo, entendeu? Um tagarelo. Os gregos são um bando de tagarelo. Sócrates, Aristóteles, Platão, tudo vai seguir isso. E Aristóteles é o que vai mais se diferenciar, mas mesmo assim vai seguir essa dialética aí. Mas só que Bacon vai dizer, e por causa disso são incapazes de gerar. Por quê? Porque a sua sabedoria é farta em palavras, mas estéril em obras. Ou seja, eles têm muitas palavras, mas só que poucas obras, poucas pesquisas, poucas experimentações. É pouco, sabe? É pouco, não tem um método. Entende? O método que ele tem é justamente o método retórico. Belezinha? Então, vamos para as alternativas aqui. Ó, sobre essa posição assumida por Bacon, avalie as proporções a seguir. Bacon afirma que a ciência grega está pautada na retórica, privilegiando falar sobre a realidade, e esse seria o seu limite. É isso, gente. É isso que ele está falando. Ele está falando, olha, a filosofia grega, a ciência grega, ela é pautada na retórica. E por causa dela ser pautada só na retórica, isso torna um limite para ela. Ó. Eles são incapazes de gerar. Ou seja, o limite dela é justamente o fato dela ser. É o fato justamente dela privilegiar a fala. Beleza? Então, correto. Ó. Segunda. Então a gente já tem um. Então a gente já elimina a letra D. Já elimina a letra B. Ó. Segundo. O novo método, ao contrário, seria baseado no fazer e no agir sobre a natureza, a fim de que ela favorece a vida do ser humano. Ou seja, ele está falando, ó, tem o método da ciência grega, mas só que tem um novo método, minha gente, que não é focado na linguagem, não é focado justamente nesse privilégio, não é focado justamente nesse lado linguístico, nesse lado retórico, e sim na ação, na obra, no agir, sabe? Então, é justamente isso que é a ciência empírica. É justamente o método indutivo, é o método de fazer, é o método de agir, é o método de experimentar. Ok? Então tá certo também. Beleza? Qualquer dúvida é só colocar aí no chat. E aí, a gente já dá para eliminar o quê? Dá para eliminar a letra A também. Se a 2 está certa, dá para eliminar a letra A. Bora para a terceira. Ó, a terceira vai dizer assim: vai dizer assim: esse novo jeito de fazer ciência é marcado por um novo método, que é o método indutivo, ou seja, está dizendo o novo método de ciência defendido por quem? Por Bacon é o que? É um método indutivo, ou seja, aquele pelo qual seria necessário ao cientista não apenas contemplar, mas sobretudo observar e experimentar. Gente, melhor que essa, só dois dessa. É isso, gente. É isso. É isso. Tá vendo que não é difícil. É só a gente realmente saber o que é empirismo, o que é racionalismo, o que Bacon vai defender, o que René Descartes vai defender, a diferença dele dois, certo? E a ruptura que eles fizeram com tanto com a filosofia moderna, tanto com a filosofia grega. É isso. Nada além de mais. O que vai assustar é o texto, mas o texto vocês leiam, marquem o que for necessário. Pronto, tem 1, 2 e 3. Bora ver se a quarta tá correta. Tem entre letra C e letra E. Mas só que olha o que o quarto vai falar. Segundo o autor, o novo método deveria abandonar o uso da racionalidade. Minha gente, em que momento ele vai falar isso? Abandonar o uso da racionalidade, pelo amor de Deus. Já descarta. Ou seja, a alternativa correta, a letra C. Todas as assertivas estão corretas? Não, somente o 1, o 2 e o 3. Ok? Lembrando que tanto
qual é a semelhança entre o empirismo e o racionalismo? É que os dois são uma filosofia moderna. E se é uma filosofia moderna, elas vão ser sim pautadas na racionalidade, na razão. Sendo que o empirismo vai ter uma a mais. O empirismo, além da razão, vai ter também a experimentação. Então, empirismo é razão e experimentação, e o racionalismo é apenas a razão. Mas os dois têm razão, os dois têm racionalidade, ok? Tudo certo, nada errado. Aí, ó, nessa daí a gente já garantiu, ó, 4 pontinhos para vocês. A gente já revisou já a indução do método empírico, já revisou já as teorias dos ídolos e já deu uma resumida legal, tanto no que Francis Bacon defende, tanto no que o empirismo defende também. Vamos para a quinta questão. E aí? Estão conseguindo acompanhar? Gente, falem, vocês têm que falar, porque esse assunto é punk. Mas vocês estão vendo que não é difícil, cara. Não é difícil. Ó, quinto quesito. Adivinhem? Francis Bacon de novo. Mas só que o que a gente vai fazer primeiro, a gente vai ler o comando. Leem primeiro sempre o comando. Ó, assinale a alternativa correta em conformidade com o texto. Ou seja, o que o comando quer? Ele quer a relação correta, né, entre o texto e... é isso. De acordo com o texto, é aquela famosa frase. De acordo com o texto, a gente pode afirmar que... Aí bora voltar pro texto. Pega o marca-texto, volta pro texto, marca tudo aquilo que é importante, ó. Primeira coisa, Francis Bacon, já marquei. Francis Bacon, se é Francis Bacon, ele vai falar de filosofia moderna empírica, vai falar de indutivo, método indutivo, e também vai falar sobre experimentos. Francis Bacon. Bora lá. Francis Bacon, 1561 a 1626, aí vai falar assim: só há e só pode haver duas vias para investigação. Olha isso. Só há e só pode haver duas vias para a investigação e para a descoberta da verdade. Então, para a descoberta da verdade e para a investigação só tem duas vias. Aí agora ele vai explicar quais duas vias são essas. Uma que consiste no saltar-se das sensações. Olha isso, saltar das sensações e das coisas particulares aos axiomas mais gerais, e a seguir descobrirem-se os axiomas intermediários a partir desses princípios e de sua inamovível verdade. Inamovível verdade. Isso aí. Inamovível verdade. Esta é que ora se segue. Então ele está dizendo que a primeira via, ela vai se saltar nas sensações. Ou seja, é pelo sentido, é pelo experimentar, é pelas sensações, é pelo descobrir, é pelos sentidos dos axiomas. Tá? Cássio, não sei o axiomas. Essa daqui foi uma pergunta muito legal, porque ninguém sabia o que era axiomas, minha gente. Até hoje eu não sei o que é axiomas, para vocês terem uma ideia. Até hoje eu não sei o que é axiomas. Vou até pesquisar aqui, ó. Axiomas são proposições ou afirmações que são consideradas verdades e evidentes e que não precisam de provas adicionais para serem aceitas. Ou seja, é como se fosse tipo uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Ninguém sabia o que era axiomas. E Luanda foi lá na sala e tipo, a gente perguntou pra ela: olá, Luanda, o que é axiomas? E ela não respondeu. Ela disse: ó, se virem aí, eu não posso falar não. O que deu pra ver, a gente viu em sala de aula, agora é com vocês. Ela não deu. Mas só que, gente, nenhum texto a gente não precisa saber de todas as palavras, não. Olha o que ele já tá dando pra gente. Ele tá dizendo que a primeira via é as sensações. É isso. É as sensações. Aí, continuando. A outra via,
que recolhe os axiomas dos dados dos sentidos, ou seja, tem outra via que vai recolher esses dados dos sentidos, que são o quê? São dados verdadeiros e particulares, ascendendo contínua e gradualmente até alcançar em último lugar os princípios de máxima generalidade. Este é o verdadeiro caminho, porém ainda não instaurado. Ou seja, ele está dizendo, ó, vai ter um caminho, ó, para a investigação e para a verdade tem dois caminhos. O primeiro caminho é das sensações. É tudo aquilo que a gente vai conseguir sentir, toda aquela experimentação que a gente vai sentir. E o outro caminho vai pegar toda essa experimentação que a gente teve, toda essa sensação, todos esses sentidos que a gente teve, certo? E vai levar, vai graduar ele até uma máxima generalidade. Até uma máxima generalidade. É isso que ele está dizendo. Beleza. Precisou saber o que é axiomas? Não precisou não, minha gente. Ó, ele está dizendo que tem dois caminhos. O caminho é dos sentidos, um caminho é das sensações e o outro caminho é onde essas sensações elas vão ser colocadas para ser colocadas em pró. É isso que ele está falando. Aí bora para a pergunta. O comando. Assinale a alternativa correta em conformidade com o texto. Letra A. A verdade é dada por iluminação e vontade divinas, tal como descrevia Descartes. Minha gente, primeiramente, iluminação e vontade divinas. A primeira coisa que a filosofia moderna, não importa se é racionalismo ou se é empirismo, vai dizer é: filosofia moderna tem que se separar de fé e razão. Então, eles não acreditam na fé. Primeira coisa é isso. Então, a questão ela já está errada. E além dela estar errada, ela ainda vai colocar Descartes no meio, que tem nada a ver com o rolê aqui. Então também tira daí. Descartes, ele é dedutivo. Ele é o quê? Ele é do método racionalista. Ele é do racionalismo. Ele é sim um filósofo moderno, mas não do empirismo. É do racionalismo. Ok? Belezinha? Olha a letra B. O conhecimento da natureza é subjetivo e dependente de uma verdade inamovível. Gente, ele diz que é subjetivo, minha gente. Gente, e tipo, não bate. Algo subjetivo é algo que não tem uma verdade fixa. Você acredita? Se eu disser, assim, por exemplo, esse brigadeiro tá com o gosto da minha infância. Esse brigadeiro tá com gosto da minha infância. Se eu dizer assim, esse chocolate tá com gosto da minha infância. Isso vai ser uma verdade fixa. Isso vai ser uma verdade absoluta. Isso vai significar que o chocolate, ele é gostoso. Se eu dizer assim, esse chocolate me lembra a minha infância. Quando vê, eu tô remetendo ao chocolate lá da chuvinha. Que aquilo ali é um veneno que eles fazem, né? Eles fazem um veneno assim para crianças. E aí ele vai disfarçar, tá ligado? Em chocolate em forma de chuvinha. Porque, pelo amor de Deus, se vocês já comeram aquela chuvinha ali, não tem como não. Eu não sei qual é pior, se é a chuvinha ou se é a bola de futebol, minha gente. Pelo amor de Deus, é um pior que o outro. Meu Deus do céu, me dá arrepio só de lembrar. E ainda tem a moeda. Mas a moeda de chocolate ainda dá pra comer. Mas só que a chuvinha... aquela chuvinha de chocolate. Eu não sei se vocês ainda pegaram ou não. A moeda é muito ruim. Então, imagine a moeda. Agora, pior. Tem como piorar a situação. Mas tá vendo, é algo subjetivo. Se é algo subjetivo, não é uma verdade fixa. Mas só que, olha o que a alternativa está dizendo. Que, que o conhecimento da natureza é subjetivo e depende de uma verdade inamovível. E uma verdade inamovível é uma verdade absoluta. Então não bate. Se a natureza é subjetiva, como que ela vai ter uma verdade inamovível? Não bate, tá vendo? Não bate, não bate. Então, deixa de lado. Então a gente já tira. E ele também não chega a afirmar isso no texto. Não chega. Agora, olha o que a letra C vai falar. Francis Bacon indica o modelo de conhecimento característico da modernidade. Gente, a filosofia de Francis Bacon é qual? Filosofia moderna. Uau, meu Deus do céu. Que prova difícil. Tá vendo? Era isso. Ver um texto do caramba envolvendo palavras que eu nunca vi na vida. Até hoje eu não sei o que significa. E olha qual era a resposta. Que Francis Bacon é um filósofo moderno. Pronto, essa é a minha resposta. Correto. Vê?
Olha o que a letra D vai dizer. Existem várias vias instauradas para a verdade. Gente, existem várias vias. No texto ele deixa claro que só são duas vias. Então também a gente tira fora. E a letra E também. Nenhuma das afirmativas anteriores, não. Letra C. Ok? Letra C. Francis Bacon indica um modelo de conhecimento característica da modernidade. Oh, meu Deus. Que novidade. Inamovível é fixo. Inamovível é algo fixo. Inamovível. Ó, algo móvel é algo que se move. É algo que se move. E inamovível é algo que não se move. É algo fixo, sabe? Então, tipo, na letra B ela tá dizendo que a natureza é subjetiva e por ela ser subjetiva, ela vai precisar de uma verdade fixa. Mas só que não bate, cara. Como é que algo subjetivo é explicado por algo fixo? Se a subjetividade é justamente o campo do pensamento onde tudo é inamovível, onde tudo é relativo. A subjetividade ela é relativa, ela não é fixa, entende? Então como que a natureza é subjetiva e vai precisar de uma verdade inamovível? Não, não é isso que o texto afirma, ok? E olha a resposta, olha a besteira da resposta. A resposta da gente é praticamente dizendo que Francis Bacon é um filósofo moderno. É isso. Tá vendo? Não é difícil, minha gente. Não é difícil. Agora, essa prova, ela é ela é tipo um bicho-papão que a gente próprio cria na gente, tá ligado? Porque a gente começa a ver os tamanhos do texto, começa a ver palavra que a gente nunca viu na vida e começa a desesperar. Mas só que não precisa disso não, pô. Sabe, tipo, o que a gente sabe tá guardado, pô. O que é nosso já tá guardado, tá ligado? E tipo, a resposta está no texto. Vocês viram que basicamente é uma interpretação. É uma interpretação. Até agora a gente só fez ler o texto, interpretou o texto, a resposta estava no texto e era isso. Viu? Então é isso. Posso ir para a sexta questão? Alguma dúvida em relação a essa questão? Vocês conseguiram entender o porquê a letra C, o porquê não é a letra B? Conseguiram entender? Se não entendeu, minha gente, não tem problema. Eu repito quantas vezes forem preciso. Eu quero 10. Eu quero 10 de você nessa prova. Entendeu? Entendeu? Então vamos embora. Ó. Agora sim a gente vai para René Descartes. Agora eu pergunto para vocês. Olha, vocês vão estar lá na prova, vão estar com o lápis na mão. A primeira coisa que vocês vão fazer é vir para cá, ó, para o comando. Eita, isso aqui é de outra questão. Vocês vão vir para o comando. Aqui. Ah, não, o comando já é no próprio texto. Ó, aqui essa questão, o comando é aqui. O comando é no próprio texto. Olha o que o comando diz. É correto dizer que o racionalismo cartesiano, ou seja, ele quer saber sobre quem, minha gente? O racionalismo cartesiano. Minha gente, qual é a característica do racionalismo cartesiano? Me dizem aí. Sendo 7 para cima já é um 10. Oxi, já tá ótimo. Já tá ótimo. Me digam aí, característica do racionalismo cartesiano. É dedutivo, boa. É dedutivo. Está relacionado à razão, boa. E é isso. Está relacionado à razão. O principal, filósofo é o próprio René Descartes. Beleza, tudo certinho. Agora vamos para a questão. Ó, René Descartes é considerado o mestre do racionalismo, corrente filosófica moderna que atribui à razão humana a capacidade exclusiva de conhecer e estabelecer a verdade. Ou seja, o sexto quesito está dizendo, olha, o sexto quesito está dizendo basicamente que René Descartes, ele é o mestre do racionalismo. E o que o racionalismo ele quer dizer? Ele quer dizer que a razão humana, é a única coisa que pode conhecer e estabelecer a verdade. Ou seja, a verdade, ela só pode ser estabelecida a partir da razão humana. Não tem nada que possa contrariar isso. Aí vem o comando. É correto dizer que o racionalismo cartesiano, e olha aonde eu errei, olha a besteira que eu errei. Letra A. Utiliza o método indutivo a posteriori. Minha gente, o método cartesiano, ele vai usar o método indutivo? Não, é o dedutivo. Dedutivo.
O indutivo é quem? É o de Francis Bacon, com o imperialismo e com a experimentação. O de Descartes vai ser um método dedutivo. Dedutivo. Ok? Método dedutivo. Letra B. Admite parte dos saberes já existentes consagrados. Admite parte dos saberes já existentes e consagrados. Gente, ele vai consagrar o racionalismo cartesiano. Ele vai consagrar. O que é consagrar? Consagrar é tipo elevar, é tipo tornar priori, é tipo tornar prioridade. Tipo, por exemplo, eu me consagro, a gente consagrar vai tipo muito para o lado religioso. O que é consagrar-se a Deus? É tipo, é você doar, sabe? É tipo, é você se elevar. Então ele está dizendo que o método cartesiano eleva os saberes já existentes. Gente, a filosofia moderna, ela vai elevar os saberes já existentes? Não, pessoal. A filosofia moderna, como em várias questões que a gente já fez agora, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma ruptura. Ela vai fazer uma ruptura. Uma ruptura. Ela vai ser uma ruptura tanto da filosofia moderna, separando a fé da razão, tanto também vai ser uma ruptura com a filosofia clássica. Por quê? Porque o método é diferente. Agora o método ele é baseado na racionalidade, ele também é baseado em conhecimentos. Ele é baseado na vivência, sabe? Naquilo que ele é. Então, tanto tem uma ruptura com a filosofia moderna quanto a filosofia medieval. Então, não. Ele não vai consagrar, ele não vai, tipo, conservar. Não, ele vai criar uma ruptura. A filosofia moderna ela é uma ruptura, ela é algo novo. Estão revolucionando a filosofia. Por isso que é moderna. Olha, gente, em tudo na escola que vocês forem ver em ruptura, em artes, em literatura, em filosofia, em sociologia, qualquer lugar que vocês forem ver e é moderno, é porque teve uma ruptura de conhecimentos, teve uma ruptura de alguma coisa. Então é algo novo, é uma inovação, beleza? Então, letra B, errar também. Recusa todo tipo de premissa, por mais evidente e lógico que possa parecer. E sendo que não, né, gente? Se algo é lógico, então significa que ele tem uma racionalidade, que ele tem o quê? Uma razão. E se tem razão, é verdadeiro. Então, essa questão aqui eu coloquei letra C, por quê? Porque tem uma parte que a gente estuda e diz que Descartes, ele duvidava de tudo. Ele duvidava de tudo. Duvidava de tudo. Ele só não duvidava do ser que pensava. Porque se o ser ele pensa, ele existe. Olha, eu me arrepio todinho. Se ele pensa, ele existe. Então Descartes ele vai duvidar de todo mundo. Menos daquilo que pensa. Porque se ele pensa, ele existe. E aí, tipo, comecei a viajar, não sei o que, né? Sendo que não. Cuidado nessa viagem também, né, gente? Cuidado nessas viagens também. Tenta se concentrar na questão. Tenta fazer, olhe, tudo que você precisa fazer tá na própria questão, tá? Então não viajem muito, não extrapolem a questão. Façam ali que dá para fazer. Então a letra C tá errada justamente porque se é lógico, é racional, tem razão. Então não vai ser recusado. Não vai ser recusado. Se Descartes é justamente ligado à razão, à racionalidade, ele é ligado ao que? À lógica. Então, se algo é lógico, algo vai ter uma primícia. Então, por isso que essa daqui ela é falso, porque ele não vai recusar, ele vai aceitar. Porque se algo é lógico, então ele é razão, ele é seguido pela razão. Se ele é seguido pela razão, então sim, vai ter uma premissa. Beleza? Então ele não recusa. O lógico ele não recusa. O lógico é a mesma coisa que o racional, tá? Não recusa. Aí a resposta certa era a letra D. Olha isso. Diz que o racionalismo cartesiano está fundado na intuição intelectual. Minha gente, o que é intuição intelectual?
razão. Vê só, olha a besteira. Olha a besteira. Colocando matemática e filosofia no mesmo de. Eita. Tenho pena de vocês. Apesar que da gente não vai estar muito diferente não, porque a gente vai ter sociologia e matemática. Apesar que esse conteúdo de sociologia que a gente vai ter na prova tá mais de boa, mas é bronca. Mas vocês vão conseguir. Oxe, ei minha gente. E um dia que tava que a gente também nesse ano. Não, pô, nenhuma você vai desesperar. Talvez você desespere em matemática. Poxa, gente, vocês vão ter matemática amanhã, é? Não sexta. Ah, é verdade, eu tava pensando que isso. É porque só teve. É isso mesmo. Que eu tive que colocar essa aula de vocês hoje. Porque não ia ter espaço pra colocar. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. A gente também. Olha, e vocês, parem de chorar, porque vocês só vão ter logaritmo. A gente vai ter logaritmo, probabilidade e ainda vai cair polígonos. Olha que maravilha. Só. Só. Não, mas só que tipo assim, o logaritmo é grande. Mas só que o logaritmo pra gente ainda cai função logaritmo. Vocês nem função. Então, tipo assim, eu sei, é muita coisa, é muita coisa. A gente tá tudo lascado, pessoal. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Exponencial e porcentagem. Eita lasqueira. Mas vai dar certo, vai dar certo. Bora votar pra René Descartes. Que também. E eu, minha gente, que a gente tava tendo integral. Aí Davidson falando, aí tipo, ia ser o mesmo caso de vocês. Aí tipo, a gente ia ter uma prova de matemática e filosofia no mesmo dia. E aí ei Davidson, amanhã vai ser a prova, vai ser a sua prova e a da sua mãe, né? Gente, a vergonha que eu passei. O negócio é que ele não escutou. Ninguém escutou, só Ivo, esse abençoado que tá aí na chamada, ele escutou. Mas por quê? A filosofia, ela é a mãe da matemática, entende? É a mãe da matemática. A gente vai ter, por exemplo, Pitágoras, né? Pitágoras, ele é o pai da matemática e ele era um filósofo. Ou seja, hoje a gente considera como a filosofia a mãe da matemática. Aí era pra ter falado o quê? Amanhã vai ser a matemática e a prova da mãe da matemática. Sendo que ninguém escutou. Aí eu falei justamente isso. Amanhã vai ter a sua prova e a da sua mãe, né? Ai, meu Deus do céu. Ainda pra piorar, eu disse: não, da sua mãe não, da mãe da matemática, que foi pior ainda. Enfim. Ai, ai. Loucura, loucura. Loucura. Mas vai dar certo. Mas vocês entenderam? É isso. Tipo, olha a questão. Dá um texto, dá umas alternativas, só pra gente se confundir, mas só que a resposta correta é uma besteirinha. Nada mais, nada mais. Está fundado na razão. Oh meu Deus, o método cartesiano está baseado na razão. O mundo se explodindo agora. Então, tipo, às vezes a resposta vai ser tão óbvia que vai estar na nossa frente. Mas a gente vai começar a viajar, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E vai perder uma questão fácil. Entende? E a letra E. Nega a capacidade humana de discernir por completo o acerto do errado e o verdadeiro. Hoje eu vou parar até por aqui, porque ele não afirmou nada disso no texto. Ele quer de acordo com o texto. É correto afirmar que o racionalismo cartesiano vai negar a capacidade humana? Não. Ele, aliás, vai falar que a capacidade humana ela tem sim poder de discernir. Por quê? Porque nós somos seres movidos pela razão. Então, se a gente é seguido pela razão, a gente tem sim como discernir o certo e o errado. Beleza? Entenderam porque é a letra D e não é a letra C, no caso que eu marquei. Não é a letra C. É a letra D. Está fundado na intuição intelectual. Ou seja, o intelecto está fundado na razão. Ok? Vamos para a sétima. Ó, essa é do Enem. O que a gente faz primeiro, pessoal? Sempre vão para o comando. Leiam o comando. Ó, autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, ou seja, está misturando os dois. Ó. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes. Eita, eu não gosto
Aqui. Descartes e Bacon e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em ele quer a gente saber, tipo, de acordo com o ponto da filosofia moderna. A filosofia moderna ela vai consistir em quê? A investigação científica que a filosofia moderna traz, ela vai consistir em quê? Aí bora para as alternativas. Letra A. Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas que ainda existem. Minha gente, eles não veio para eles não veio para definir nada. Principalmente as disputas teóricas, minha gente. Eles veio para criar mais ainda, porque, minha gente, foi radical, foi uma ruptura. Eles disseram, olha, a igreja tá errado, Sócrates tá errado, Platão tá errado, tá a bagaceira toda errada. Não é assim não. Eles vieram, os caras foram os mais radicais da história. Foi realmente algo revolucionário mesmo, sabe? Tipo, para a filosofia. Entende? Então, tipo, eles não veio para resolver definitivamente as disputas teóricas. Não. Não vieram para fazer isso não. Então, isso aqui é uma extrapolação. Eita, olha o que eu acabei fazendo. Eu comecei a responder com vocês. Olha o que a preguiça faz. Comecei a responder a vocês sem ler o texto. Mas nessa prova, minha gente, mesmo que tipo seja óbvio, não deixe de ler o texto. Não deixe de ler o texto. Bora ler o texto rapidinho. Ó. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como perspectiva de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa perspectiva convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo iluminismo não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o humano e de enriquecer sua vida física e culturalmente. Ou seja, não veio apenas de tipo por poder, sabe? Não veio pra tipo, ganhar poder, não veio tipo para o mercado em si. Mas não, mas sim para enriquecer e libertar o homem. Entende? Libertar em base em quê? Em base na razão. Então, olha o que aí ele diz aqui. Nesse contexto, a investigação científica consiste em, ou seja, nesse contexto, a filosofia moderna consiste em expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. Ele nem fala isso no texto, então tira. Letra B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar da outrora foi da filosofia? Nada a ver, minha gente. A investigação científica, ela tá dentro da filosofia. Ela é uma filosofia moderna. Então, viajou essa letra B. Olha a letra C. Ser a expressão da razão. Olha que é isso, minha gente. Ser a expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam o progresso, gente, que almejam a revolução. Tá vendo? Então é isso aí. Letra D. Até porque, minha gente, isso aqui é filosofia moderna, mas só que a gente estuda o método cartesiano. Gente, método cartesiano é o método de Descartes, é o método dedutivo, que a gente estuda aí. Vocês vão fazer função amanhã. Vocês vão fazer função na matemática. Função, vocês têm que fazer o método cartesiano. Entende? Então, tipo, isso foram para as outras áreas, foram para as áreas exatas, foram para a economia, foram para um bocado de áreas, e justamente áreas que buscaram esse progresso. Então, tá certíssimo. E sempre expresso da razão. Sempre um expresso da razão. Letra D. Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos religiosos, minha gente. Eliminar os discursos éticos, religiosos, até a gente poderia até começar a debater. Mas discursos éticos? Pelo amor de Deus, né? A filosofia moderna ela vem separar fé de razão, mas só que ela não vem negar os discursos éticos, tá? Então, cuidado com essas casquinhas de bananas, beleza? E letra E.
explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limite aos debates acadêmicos. Gente, impor limite aos debates acadêmicos, nada a ver, nada a ver. Então a resposta correta, letra C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam o progresso. Certinho? Certo ou nada errado? Tudo certo? Tudo certo? Vamos embora. Para a oitava. Olha essa oitava, minha gente. Essa oitava foi show. Eu acho que essa oitava, velho. Acho que eu fui. Eu não sei se foi a única pessoa que acertei nessa sala, mas eu quase errando. Olha isso. E ela parece que é simples, mas aí é que tá. Ó. Sobre o racionalismo cartesiano, gente, marca tudo que for palavra-chave, marca. Racionalismo cartesiano. Se é racionalismo cartesiano, tá falando sobre Descartes, tá falando sobre método dedutivo, tá falando sobre razão. É incorreto. Ele quer o quê? Incorreto. Incorreto. Quer o incorreto. Então, bora lá. Incorreto. Incorreto. Letra A. A verdade deve ser afirmada pela razão. Gente, isso é o que o método cartesiano ele afirma. Então tá mais que correto. Melhor que esse só dos desses. Então ele tá correto sim. E ele quer um incorreto. Sobre o racionalismo cartesiano, ou seja, sobre a filosofia moderna cartesiana, sobre a filosofia moderna racional, sobre o racionalismo é incorreto afirmar que letra A tá certa. A verdade deve ser afirmada pela razão. Sendo que, olha essa letra B. A razão não pode provar a existência de Deus. Polêmica. Vejam bem. A razão não pode provar a existência de Deus. Bora deixá-la de stand-by. Bora deixá-la de stand-by. Letra C. É impossível duvidar da existência. É impossível duvidar da existência de tudo, menos do sujeito que pensa. Gente, qual foi a frase? Qual foi a frase? A frase mais famosa de Descartes até hoje é essa frase aqui, ó. Penso, logo existo. Existo. Ok? Penso, logo existo. Então, olha o que a letra C está falando. É possível duvidar da existência de tudo, menos do sujeito que pensa. Por quê? Se ele pensa, ele existe. Então eu posso duvidar de tudo. Olha, eu posso duvidar da existência de um copo, posso duvidar da existência de um guarda-roupa, posso duvidar da existência de um celular, mas de vocês meninas, por exemplo, eu não posso duvidar da existência de vocês. Por quê? Porque vocês são sujeitos que pensam, vocês são seres pensantes. Se vocês são seres pensantes, eu tenho que afirmar que vocês existem, porque vocês pensam. Agora, se vocês fossem, sei lá, um dado, por exemplo, um dado, aí eu poderia duvidar da sua existência, porque um dado, ele não vai pensar. Entende? Então, eu posso duvidar da existência de tudo, menos do sujeito que pensa, porque o sujeito que pensa, logo ele existe. Cara, isso é. O animal conta como o quê? O animal também ele conta como ele é irracional, né? Então ele não pensa. Então o animal também, ele no caso, a gente teria que duvidar da existência dele. Loucura, né? É, loucura. Mas é isso, o animal ele não tem racionalidade, né? Então, mas sinceramente, viu? Tem certos animais aí que tem muita mais razão do que muitos seres humanos, mas enfim. Enfim, voltamos, voltando. Ó, então é isso, correto. É possível duvidar da existência de tudo, menos do sujeito que pensa. Porque quem pensa, existe. Correto. Letra D. A razão é capaz de fornecer a natureza e as origens do conhecimento. Gente, justamente isso. O conhecimento e a natureza, eles vão ser firmados pela razão. Então, correto também. E a letra E. O costume não é uma fonte adequada para fundamentar o conhecimento. Gente, o costume é aquilo que não é aquilo que é racional. Por quê?
Isso aqui, minha gente, são métodos científicos. Se são métodos científicos, ele vai desprender daquilo que é, como que eu posso dizer, daquilo que é populacional, daquilo que tipo, por exemplo, os gregos ele tem um costume muito grande, que era a mitologia. A mitologia fazia parte do costume da Grécia. Mas só que o costume para a filosofia moderna, ela não é uma fonte adequada para fundamentar o conhecimento. Por quê? Porque ela não vai ser uma base científica, sabe? É como, por exemplo, o senso comum. O senso comum, ele não é um método científico. Ele não tem uma base científica, sabe? A gente não tem uma teoria, uma hipótese, uma verificação, uma experimentação. Não, é algo criado alheio, sabe? É algo criado alheio que está ali em prol da sociedade. Então, para a filosofia moderna, o costume não é uma fonte adequada para fundamentar o conhecimento. A única fonte adequada para fundamentar o conhecimento perante a filosofia moderna é qual, pessoal? Qual é a única fonte adequada para fundamentar o conhecimento na filosofia moderna? E aí? A razão e nada mais. A razão e nada mais. Então, tá correto também, porque está dizendo que o costume não é uma fonte. Se esse não tivesse aqui, aí a gente teria duas respostas incorretas. Mas só que olha o não. O costume não é uma fonte adequada para fundamentar o conhecimento. E isso é verdadeiro. Não é uma fonte adequada. Não é. E aí a gente volta para letra B. Gente, bora lá. A razão não pode provar a existência de Deus. Sendo que a razão para os racionalistas ela pode provar a existência de Deus ou a inexistência de Deus, ok? Principalmente a partir do penso logo existo, entendem? Qual vai ser a principal jogada da filosofia moderna? A principal jogada da filosofia moderna é justamente separar fé de razão. Fé de razão. Se a gente separa fé de razão, a razão, minha gente, ela pode provar a existência de qualquer ser. Se o ser ele é pensante, a gente consegue. Se o ser não é pensante, a gente consegue também definir. Ou a gente vai definir a existência daquilo, ou a gente vai definir a inexistência daquilo. Ok? Isso de acordo com a filosofia moderna. Tá? Pelo amor de Jesus Cristo, que morreu por todos nós. Isso aí é de acordo com a filosofia moderna. Então a razão não pode provar a existência de Deus, sendo que pode sim. Penso, logo existo. Então, aí vai entrar dentro da análise, justamente dentro da análise científica, dentro do método científico. Deus é um ser pensante? Não, Deus não é um ser pensante. É um ser pensante ou não é um ser pensante? Dependendo do que o filósofo escolher, dá para saber a existência dele. Porque penso, logo existe. Ou seja, se penso, eu existo. Se eu não penso, eu não existo. Certinho? Deu para entender? Essa daí eu fiz por eliminação. Vocês viram que tipo, ela é a única que não teve texto. Então, realmente, ou você sabe ou você não sabe. Então eu fiz por eliminação. Fiz por eliminação. Então, as únicas que eu cheguei foi justamente a letra D e a letra C. Sendo que aí eu lembrei dessa fase. Penso, logo existo. E a letra C, velho, ela é fenomenal, porque é isso mesmo. Eu posso duvidar de tudo, menos do ser pensante. Desculpa, gente. Pirrei. Menos do ser pensante. Porque o ser pensante, ele vai existir. Então, a letra C está corretíssima. E a letra B, a razão não pode provar a existência de Deus. Sendo que sim, a razão pode provar a existência de Deus. De acordo com a filosofia moderna. Ok? Tudo certinho? De boa?
conseguiram, se caísse essa questão lá, vocês conseguiriam identificar. Olhe, outra dica que eu dou também é, quando forem fazer, tiver uma questão assim que é mais teórica, não tem texto, tenta fazer por eliminação. Tipo, se você conseguir fazer sem eliminação, ótimo. Sabe o que é? Marcou ali, confia em você, porque você sabe, a gente tá estudando, vocês já estudaram, vocês viram a aula disso, então vocês sabem. Tira isso da cabeça que vocês não sabem, não, vocês sabem. Se vocês errarem, não vai ser por causa de vocês, sim por causa que a questão veio de uma forma toda capciosa. Mas vocês sabem do conteúdo. Então, nessa questão que, tipo, é mais direta, se você souber, vai logo para a resposta. Mas eu recomendo ir por eliminação, porque assim a gente tem uma maior certeza. Não é legal perder pontuação de graça, principalmente nessa prova aqui. Vamos para a nona. Vamos para a nona. A nona, ela. Eu acabei na foto, eu acabei cortando um pouco dela. Mas enfim, o comando dela, aqui tem o texto dela e aqui é o comando. Sempre venham para o comando. O comando dela vai falar assim: essa construção alegórica de Descartes, ou seja, Descartes. Se é Descartes, está falando de quê? Está falando de racionalismo, está falando de método dedutivo, está falando de razão. Acerca da condição epistemológica da filosofia, tem como objetivo Cássio Ferro, não sei o que é epistemologia. Bora pro texto. Let's go. Ó. A filosofia é como uma árvore cujas raízes são a metafísica. O tronco, a física, ou seja, o tronco é a física, e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a moral. Entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências e é o último grau da sabedoria. Aí ele diz aqui, é o último grau da sabedoria. Então qual é o enfoque do texto? É justamente a moral, gente. É a moral. E aí ele diz o quê? Que essa construção alegórica de Descartes acerca da condição epistemológica da filosofia tem como objetivo. Tá, Cássio, não sei o que é epistemologia da filosofia, não entendi o negócio da moral, mas, gente, de quem é o texto? É de Descartes. Então o texto tem que seguir a razão, tem que seguir a dedutividade, tem que seguir o método cartesiano. Então bora para as alternativas. Ó, bora de cima para baixo. Incentivar a suspensão dos juízos. Minha gente, no texto tá falando isso. Descartes tá falando que os juízos têm que ser dispensados? Não. Vocês verem que, tipo, é mais uma interpretação textual, pô. Letra D. Recepcionar o método experimental. Ou seja, em algum momento, René Descartes ele vai falar em método experimental. E além disso, ele vai falar que a gente tem que trocar o método experimental. Também não. Olha o absurdo dessa alternativa. Letra C. Impulsionar o pensamento especulativo. A especulação. Minha gente, René Descartes, como um racionalista, ele vai incentivar o pensamento especulativo. É até contra o próprio filósofo. E além disso, minha gente, isso não está em nenhuma parte do texto. Não está em nenhuma parte do texto. Impulsionar o pensamento especulativo. Tem alguma parte aqui falando sobre especulação. E além disso, olha o autor do texto, é René Descartes. René Descartes, minha gente, ele vai falar que a especulação, ela é negativa. A gente tem que ser o quê? O pensamento tem que ser guiado pela a razão. Então, também não. Letra B. Refutar o elemento das crenças. Minha gente, em algum momento o texto também vai falar sobre crenças. Vai falar sobre isso. Refutar o elemento das crenças. René Descartes vai falar sobre o fundamento das crenças. Em algum momento está citado aqui o fundamento das crenças? Também não. Agora, olha essa letra A. Sustentar a unidade essencial do conhecimento. Gente,
Ele está falando aqui que a condição epistemológica da filosofia tem como objetivo, de acordo com René Descartes, sustentar a unidade essencial do conhecimento. Bora voltar para o texto. E a moral, entendendo por moral a mais elevada e mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências e é o último grau de sabedoria. Gente, sabedoria é conhecimento. Conhecimento é razão. É razão. É o último grau da razão. Isso aqui para René Descartes, tá? Para René Descartes. De razão. Então, sustentar a unidade essencial do conhecimento. E para René Descartes, qual é essa unidade? É a razão. Então, a alternativa certa, a letra A. Tá vendo que eu fui fazendo um jogo de interpretação textual. Fui vendo no que tem no texto. Fui vendo também, de acordo com o escritor do texto. Minha gente, era Descartes, minha gente. Se era Descartes, então não podia ser as outras alternativas. Ele não fala nada sobre isso. Agora ele vai falar sobre a sustentação unidade essencial do conhecimento, que é a razão. Beleza? Então, quando vier uma questão, tentem ir com calma. Tentem ir analisando. Provavelmente a de vocês também vai ser isso aqui, esse jogo de interpretação textual. Então, lê o texto direitinho, minha gente. Não tenham preguiça de ler o texto. Deu pra ver, ó, em todas eu marquei o texto. A única que eu não marquei o texto foi a oitava, porque a oitava não tem texto. Porque se tivesse texto, eu marcava também. O texto, minha gente, ele tá praticamente me dando as respostas. Então, é uma questão de interpretação textual. Já tá dando quase 10 horas. E agora a gente vai encerrar. Ó, bora para o comando. Tudo certo? Tudo certo? Podemos seguir? Pode sim, pode sim, pode sim? Tudo certinho? Ok, vamos para a última, hein? Para fechar com chave de ouro. Ó, tomando-se por base o que diz Descartes na citação acima, explica-se a diversidade de opiniões em que, letra 1, alguns são mais racionais do que os outros. 2. Usamos de modos distintos nossa razão. 3. As emitimos sobre coisas diferentes. Estão corretas as complementações contidas. Ou seja, ele quer saber, de acordo com o texto em cima, a gente pode dizer que é verdadeiro quais das opiniões abaixo. Então, bora pro texto. Olha o que René Descartes vai falar. O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada. O poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina o bom senso ou a razão. Cuidado, minha gente. Não confundir bom senso de senso comum. Bom senso é o senso justamente o certo a se fazer. E senso comum é algo que não é dedutivo, é algo que é alheio. Cuidado. Então, de novo, o bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada. O poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina o bom senso ou a razão. Aí ele bota uma vírgula. É naturalmente igual a todos os homens. E destarte, e portanto, a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais do que os outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por vias diversas. Ou seja, ele está dizendo que a razão ela é naturalmente igual em todos os homens. Por quê? Todos os homens somos seres pensantes. Se somos seres pensantes, nós temos razão. A razão ela é igual em todos os homens. É isso que ele está dizendo. Está no texto. Além disso, ele vai dizer que a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais do que os outros. Ou seja, ele está dizendo que todo mundo é racional da mesma forma. Não tem, fulaninha é mais racional que fulaninha. Fulaninha é mais racional que fulaninha. Não. Todo mundo é racional da mesma forma. Por quê? Todo mundo tem razão. Ou seja, todo mundo é igual. Todo mundo é igual perante a razão. Mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por vias diversas, ou seja, pela gente pensar diferente,
não consideramos as mesmas coisas. Ou seja, por exemplo, por exemplo, vocês, a gente vai ter opiniões diferentes. Mas isso não significa que as nossas opiniões diferentes é porque eu sou mais racional que vocês, vocês são mais racional que eu. Não. Eu, Júlia e Sabrina, a gente três somos racionais iguais. Somos racionais iguais. Certo? A racionalidade não é nem maior e nem menor em nenhum dos gente três. Beleza? Mas só que por que então, Cássio? Tu vai pensar uma coisa, eu vou pensar outra e ela vai pensar outra. Porque nós pensamos em vias diferentes, em caminhos diferentes. Ah, enquanto eu vou pensar em fazer isso dessa forma, desse jeito, Júlia vai pensar em fazer desse jeito, dessa forma, enquanto Sabrina vai pensar em fazer de outra forma também. Então, a gente não considera a mesma coisa. Por quê? Porque a gente pensa de forma diferente, mas a racionalidade é uma só e é igual para todos, seres humanos. Bora lá então. Letra 1. Alguns são mais racionais do que os outros. A gente pode afirmar isso no texto? Não, gente. Ele diz aqui, ó. É igual para todos os seres humanos. Então, não. Alguns são mais racionais do que os outros? Não. Todos são iguais. Usamos de modos distintos nossa razão? Não, gente. Eita. Sim, ó. Porque ele diz: usamos de modos distintos nossa razão? Sim, porque aqui no final ele vai dizer aqui, ó, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos, ou seja, nossas razões, de formas diferentes, nós não consideramos a mesma coisa, entende? Então, sim, a gente usa a razão de modo de as nossas razões de modos diferentes. Agora, eu tenho razão, Júlia tem razão, Sabrina tem razão. Isso a gente é igual, porque a gente tem razão. Nós somos seres racionais e somos seres pensantes. Nós temos razão. Porém, eu vou usar minha razão de um jeito, Júlia vai usar a razão dela de um jeito e Sabrina vai usar a razão dela de uma forma diferente. Assim, de acordo com o descarte e também de acordo com o texto. E a terceira, as emitimos sobre coisas diferentes, que é justamente isso. Usamos de modo distinto nossa razão e por isso as emitimos sobre coisas diferentes, que é o que ele vai falar aqui no finalzinho do texto. Então, a gente elimina a letra A, letra B, letra C e letra E. Ficamos apenas com a letra D. Certinho? É isso, pessoal. É isso. É isso. Dê aquela horadinha, ó, depois da prova, vão na fé. A gente já estudou o que tinha pra estudar. Vocês já estudaram bastante, vocês escutaram o Luanda falando isso, vocês estudaram sozinho, vocês viram agora a prova do ano passado comigo. Vocês mais do que sabem, mais do que estão preparados para essa aula. Então agora, ó, é relaxar. Ela falou hoje o quê? Sobre os dois. Ela falou hoje sobre os dois? René Descartes e Bacon? Aham. Eita. Contra-atacasse com o professor de fila. Ai, ai. Eita, mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas aí, gente, vocês gostaram dessa aulinha de filô? Foi boa. É porque, rapaz, ia ter, tá ligado? Júlia tá mais tempo com a gente, Sabrina. E, tipo, a gente sempre tem, no SOS, a gente tem tanto humanas, tanto exatas no SOS. Sendo que aí começaram a reclamar das aulas de humanas. E aí, por isso que a gente... Então, bora fazer um teste. Bora tirar humanas desse SOS e vamos só deixar exatas. Mas só que quando eu vi que vocês... umas pessoas, tipo, vieram reclamar que as aulas, tipo, ficava muito grande, ficava muito extensa e, tipo, assinaram só pra ter exatas e não pra ter humanas, enfim. E aí, então bora fazer um levantamento. E tipo, a gente, tipo, o que tá no contrato é a parte de exatas e humanas eram plus que a gente dava, tá ligado? E aí eu penso, aí é cramado. Era pra ter os dois. Era pra ter os dois. Mas o próximo já vai ter já. Mas é quando eu vi a prova de vocês e virem e eu vi o assunto, eu não. Tenho que fazer. Quando entrei. Mas vai ter. Vai ter. Foi mesmo, tá vendo? Mas vai ter.
Próximo vai ter geografia, vai ter história. A gente só não faz linguagens. Inglês, português, literatura a gente não faz não, mas faz história, geografia, filosofia, sociologia. Próximo bimestre aí vai ter, podem ter certeza. Mas é isso, meninas. Ó, vão na fé, já tá tudo, já deu tudo certo. Lembrem, ó, preciso de história. Mas eu vou tentar. É, complicado. Mas eu vou tentar, eu vou pegar o assunto de história lá e eu vou tentar colocar, ver se eu consigo colocar um resuminho lá no grupo de vocês. Aliás, qual vai ser o conteúdo da prova de história de vocês amanhã? Estados modernos, cara, isso é muito bom, velho. Estados modernos, tanto Espanha, Portugal, massa. Calma. Bom, dicas. Ô, pô, é bom. Pronto, eu tenho um resumão desse. Aí eu vou pegar e vou colocar lá no grupo. Beleza? Pra ajudar vocês. Eu fiz um resumão massa sobre isso. Mas só que, olha, prova de Rubens, leiam o livro, viu? Porque a prova de Rubens, ele faz um Ctrl+C, Ctrl+V do livro. E é forma religiosa, é forma protestante também. Outro assunto muito bom. Mas aí é isso. Eu vou. Eu vou pegar esse resumão e vou colocar lá, tá? Eu já li aquele livro de trás pra frente a tarde toda. Mas vai dar certo. Vai dar certo. É isso, meninas. Depois vocês dão uma lindinha. Eu vou tentar colocar, não hoje, mas só que amanhã, mais perto da prova de filosofia, eu vou tentar colocar essas diferenças entre filosofia moderna empírica, filosofia moderna racionalista. Tentar colocar a diferença entre Bacon e Descartes para vocês fazerem aí essa prova mais tranquilas. Ok? É isso. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. E boas provas aí amanhã. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa, boa, boa.